AppSec2Go, o podcast da Conviso. Olá, pessoal. Eu sou o Wagner. Estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast. Dessa vez, o AppSec2Go. Um podcast onde a gente bate um papo sobre um tema relacionado à segurança de aplicações. E hoje a gente tem aí convidados importantes e que vão trazer um pouco da visibilidade sobre SRE, a relação com o AppSec. Então, eu estou com o Thiago, que já é meu parceiro de outros podcasts, e a gente trouxe um convidado especial hoje, que é o Felipe Salum. Seja bem-vindo aí, pessoal. É isso aí, Wagner. Hoje nós estamos bem empolgados aí com a presença do Felipe, que tem uma larga experiência aí trabalhando como SRE, já viu um pouco de tudo, né, Felipe? Acho que você vai comentar, já passou pelas Big Techs aí nos Estados Unidos, Vale do Silício, então acho que vai ser bem rico aí a conversa. Verdade. Obrigado, Thiago e Wagner, pelo convite. É um prazer falar de SRE. Eu venho trabalhando com isso já faz um bom tempo e acho que a gente tem assunto bastante aí para falar. Felipe, faz para a gente uma visão assim do seu histórico, da sua carreira, né? Eu lembro de você no Brasil, depois tive a oportunidade de visitar lá no LinkedIn e hoje você está na Apple, né? Como é que foi essa transição? Tenho certeza que quando você começou ainda não era SRE, né? Como é que você chegou nessa posição de SRE? É verdade. Comecei já faz bastante tempo. Naquela época, ainda no Brasil, a gente chamava, né, que ainda até existe hoje, que é sysadmin, né? Administrador de sistemas, sysadmin Linux, Unix. Até, inclusive, eu comecei com o Thiago, né, na Netway. Isso foi em 1998, Porra, né? Já estamos denunciando a nossa idade aqui. Melhor não falar. Melhor não falar. Eu não sabia, não. Eu conheci você no Reino da ISA, acho que foi lá em 2006, 2005. Por aí. Então, em 98, era um provedor de internet, lá em Perdizes, e a gente era sysadmin lá. E, basicamente, de lá, eu meio que pulei entre sysadmin, provedores e trabalhar como segurança da informação também. Então, até com o Thiago aí, eu acompanhei ele numa outra empresa de novo, e a partir desse provedor pequeno, eu fui para a ZipNet, que era um provedor, que era o ZipNet ZipMail, o primeiro provedor de e-mail gratuito na época, né? Até bem antes do Gmail. E ZipNet foi onde eu pulei também, migrei de Linux para Unix, lá era tudo Solaris, bem legal a migração, que era mudança na minha carreira. E da ZipNet, eu fui para uma empresa de consultoria de segurança, de uma empresa de consultoria de segurança eu fui para o Yahoo, ainda no Brasil. Fiquei no... Yahoo. Isso. Aí eu fiquei no Yahoo no Brasil por 1 ano, e naquela época meu objetivo já era, né, sair do Brasil. Então, naquela época eu estava vendo oportunidades para tirar visto de residência na Austrália, porque a Austrália é mais fácil para você obter, porque eles tem necessidade de imigrantes com certas experiências, né, na área de TI e tudo mais. Fiz esse processo da Austrália, consegui, mas o Yahoo acabou me mandando para Miami, né? Em vez de eu deixar o Yahoo e ir para a Austrália e tentar alguma coisa lá, eles sabiam que eu queria isso, eles falaram, a gente tem uma vaga em Miami para você, e se você quiser, é sua. Então, eu, depois de 1 ano no Yahoo lá no Brasil, eu fui para Miami, fiquei no Yahoo de Miami por 4 anos, e de lá eu acabei indo para São Francisco, para Califórnia, para uma startup de games, mobile games. Quando eu fui para o Yahoo, o nome já da área de trabalho não era mais sysadmin, eles tinham o nome de Service Engineer, aí começou já um pouco a mudança, né? Era bem parecido com o que a gente fazia com o sysadmin, mas a gente não mexia diretamente mais na instalação das máquinas, que era o que o sysadmin fazia naquela época. A gente instalava as máquinas, configurava e fazia tudo mais além disso, né? Então, a gente era meio que um SRE também naquela época, mas ainda não existia essa profissão, esse nome. E no Yahoo era Service Engineer, que eles chamavam. Saí do Yahoo, fui para essa empresa de mobile games, fiquei lá 2 anos, e de lá eu fui para o LinkedIn, que aí foi onde você foi me visitar, né?
O LinkedIn ele já adotava esse nome de SRE, que foi criado, né, na verdade, por um dos... ele foi criado por um dos funcionários do Google, que criou o time de SRE no Google. Então, o LinkedIn, Facebook, outras demais empresas grandes daqui dos Estados Unidos, eles adoptam esse nome de SRE. E fiquei 5 anos no LinkedIn. Acho que você me visitou lá, foi no meu penúltimo ano, se eu não me engano. Acho que foi 2018. 2018, isso aí eu saí em 2019. É. E aí no final de 2019, eu saí do LinkedIn depois de 5 anos, no LinkedIn, fui para a Apple. E faz agora 1 ano e meio que eu tô na Apple. Entrei na Apple um pouquinho antes da pandemia começar, né? Entrei em novembro de 2019, quando foi fevereiro de 2020, né, fechou tudo, a gente começou a trabalhar de casa e tudo mais. Então, acabei indo para o escritório, acho que no máximo uns 3, 4 meses. E aí fechou tudo. E tô na Apple como SRE, tô no time de Maps, então se você usa iPhone aí, usa o aplicativo de Maps da Apple, esse é o time que eu tô por trás aí, tomando conta de tudo. Bacana. Cara, eu vou fazer uma pergunta, acho que você e o Thiago que tiveram esse histórico lá de provedor, toda essa trajetória, né? Thiago muito ligado com a AppSec, você já uma outra direção. Dá para a gente dizer que o SRE, a diferença para o sysadmin, é que o sysadmin era muito voltado para o sistema operacional. Claro, também tinha muita automação, shell script, uma série de coisas, mas o SRE ele já começou a entrar mais em aplicação, já veio toda a parte de infraestrutura como código. Dá para a gente fazer vocês dois aqui, que viveram esse período do sysadmin clássico, raiz, lá da década de 90. Hoje em dia ainda existe, né, o sysadmin, que é o cara... Tem automação para você instalar as máquinas também e tudo mais, mas é aquele cara que ainda configura a base do seu servidor Linux, né? E a partir daí, a gente, como SRE, a gente pega essas máquinas, já pré-configuradas, prontas, e aí vai da aplicação para cima, com a gente, né? Então, naquela época, lá atrás, eu até engraçado, né, falar, porque agora você é um SRE, mas naquela época lá atrás, como sysadmin, a gente fazia tudo isso, né? Desde o sysadmin, né, Thiago, até a parte de SRE. A gente instalava a máquina, instalava a aplicação, fazia o deployment do código, monitorava, né? O que não tinha naquela época, pelo que eu me lembro, talvez o Thiago pode me corrigir aí, é porque agora como SRE a gente utiliza muito métricas, né? Então a aplicação inteira é monitorada hoje, né? Métricas de latência, de erro, métrica do produto, né? O LinkedIn, principalmente, ele usava muito métricas no produto para saber para que lado que o produto tinha que ir, né? E naquela época, pelo que eu me lembro, não existia nada disso de métricas, né? A gente monitorava se o serviço estava up or down, né? E latência, acho que raramente, erro também não muito, né? QPS, né? Queries por segundo, acho que também a gente não monitorava nada disso, então era bem mais low level, assim, bem menos essa parte de reliability do SRE. Naquela época não existia. Eu acho que era muito mais quantitativo do que qualitativo, né, Isso. Filipão, naquela época. E tem uma coisa interessante que o Wagner fez essa comparação, né, essa progressão, né, eu acho que assim, o sysadmin, de uma certa forma, olhava muito o sistema operacional, estava olhando, tinha já uma sementinha lá da segurança, né, do security, que a gente acabava ficando preocupado muito com patch, com instalação, né, dos serviços, né, mais globais, e pouco com aplicação, porque a aplicação, no final das contas, ainda tinha essa separação bem delimitada, né, entre quem estava fazendo o deploy da aplicação e se preocupando, e a gente que sustentava, vamos dizer, toda a pilha, né, essa vertical da infraestrutura, né. E eu acho que o manifesto do SRE veio, que você até contou a história, né, e é legal, porque nasceu dentro do Google mesmo com essa ideia de quem cuida do dia a dia também se conhecer a aplicação, o negócio, né, e ter os indicadores de negócio para passar a ter condição de dizer que aquela aplicação realmente está no ar, né, e está operacional para o cliente, né.
E aí, até aproveitando esse gancho do Wagner, a minha pergunta para você é assim, você sentiu em algum momento que, quando você saiu do sysadmin, foi para o SRE, que o SRE ficou realmente com essa visão mais de negócio, você sentiu que as atribuições de segurança também escalaram nesse sentido, de ir mais para aplicação, olhar esse qualitativo também? Sim, sim. Antes de responder essa pergunta, vou voltar um pouco no assunto que você comentou, Lógico. que a gente, né, que tinha essa separação de serviço. Era interessante porque na época a gente não se importava muito se o site, né, a aplicação estava funcionando do jeito que ela deveria funcionar. A gente se importava se o serviço estava no ar. É verdade. Né? Erro nos monitorava, né? Hoje em dia a gente, né, a gente se importa, ok, tá rápido para o usuário, tá, né, dentro do nosso SLA, tá dando erro, né, a aplicação ela tá fazendo o que ela deveria fazer, ou tá só lá no ar, mas não tá funcionando do jeito que ela deveria funcionar. Então o SRE agora ele é voltado nisso, né, ele é voltado se o produto em si tá funcionando direito. E isso, a experiência do usuário, né? É muito voltado para o usuário. E voltando à sua pergunta, né, como SRE agora é bem interessante essa parte de segurança, né? Porque, pelo menos aqui nos Estados Unidos, ainda existem, né? E eu acho que ainda vai existir por bastante tempo, tem os times de segurança que eles são a parte, né? De SRE, são a parte do desenvolvedor, né? Mas uma coisa interessante que o SRE ele tem que saber os fundamentos de várias coisas. Né? Ele tem que saber Linux, Unix, né? Vem dessa parte aí de sysadmin. Ele tem que saber ter os conceitos de conhecer rede, conhecer segurança de rede. Ele tem que saber sobre segurança em si, segurança de aplicação. Então, por quê? Porque o que importa para ele é o produto, na verdade. Então, se ele não souber dessas outras áreas, né, desses outros pillars que existem, pode ter problemas de segurança na aplicação dele, ela não vai ser reliable, né, que é o R ali, ou seja, ele não está fazendo o trabalho dele direito. Então, eu não diria que a gente tem um foco grande em segurança, mas segurança faz parte, né, é um dos itens que a gente toma conta também. Então, quebrar a disponibilidade já era. Né? No LinkedIn, o lema lá da organização de SRE é Site Up and Secure. Não é só o site estar up, mas ele também ser seguro. Por um bom tempo foi Site Up, mas conforme isso foi crescendo e foi sendo atualizado, Site Up and Secure. Então, não basta só estar no ar, mas, né, os dados dos usuários têm que estar seguros, né? Sem dúvida. E essa questão de skill, né? Por exemplo, lá no Google, a impressão que dá pelas documentações, das coisas que a gente conhece, é que esse time nasceu de desenvolvedores que cuidavam do ambiente, né? E o sysadmin, ele tem mais geralmente um histórico de vir novamente, de infraestrutura, né? Uhum. Claro, a gente tem sempre profissionais que têm uma boa bagagem técnica e conseguem ter uma boa visibilidade. Tem os caras que, nos primórdios, né? Hoje o pessoal consegue escolher uma técnica, alguma tecnologia, alguma coisa que ele vai especializar. Uhum. Lá em 98, 99, você tinha que cuidar da stack inteira, né? Não tinha ninguém para cuidar. Eu faço o sistema operacional, o outro cara faz o servidor de aplicação. Não, fazia tudo, né? Sim. Tanto que, assim, bons profissionais que eu conheço de segurança, a maioria deles eram sysadmin. Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouquinho os SREs hoje, né? Vocês têm um histórico e isso serve muito para o que você faz hoje, mas a galera que nasceu no Google, os SREs de hoje, ele tem mais uma vertente em dev ou em infraestrutura? Verdade. Vai virar tudo dev, né? A descrição, né, oficial acho que era Benjamin, que é o cara que criou o SRE lá no Google, a descrição oficial dele de SRE é que é quando você pega uma pessoa de software, né, um engenheiro de software, sim, e pede para ele cuidar da sua equipe, né, criar uma equipe de operações para cuidar da sua infraestrutura. Então, essa base em desenvolvimento é bastante grande em SRE, até porque a gente não desenvolve as aplicações, né? Tem um engenheiro de software desenvolvendo essas aplicações que a gente toma conta, mas a gente
trabalha muito na parte de desenvolvimento de automação, né, e de ferramentas internas para ajudar o desenvolvedor a tomar conta da aplicação dele. Porque SRE a gente não quer ser uma barreira, né, para o desenvolvedor. Você tem que dar o seu código para mim e eu que vou fazer o deployment em produção. Isso era muito tempo atrás, né? Na época do Yahoo era assim, só o Service Engineer podia fazer deployment em produção. E isso mudou, né? Acredito que até no Yahoo agora já não é mais assim, mas o SRE, o que ele faz? Ele desenvolve todas essas ferramentas, essas plataformas internas e disponibiliza isso para o desenvolvedor para ele poder fazer o que ele quiser, né? Então, se ele precisar lançar um serviço que precisa de mais máquinas, está tudo disponível nessa plataforma, nessa automação para ele fazer isso. Se ele tem que fazer deployment, ele não precisa pedir autorização para a gente, nem nada. É claro que a gente tem algumas barreiras ali, né, para manter o site open e seguro, né? Mas ele pode fazer o que ele quiser dentro dessas barreiras que a gente impõe. Então, o SRE, ele fica mais nesse lado de desenvolver essas plataformas, desenvolver essas ferramentas para automatizar tudo e colocar menos a mão na massa, né? O hands-on por si, e mais nessa parte de desenvolvimento, né, ter certeza que a infraestrutura, o design da aplicação e tudo mais, porque a gente entra desde o começo lá do design da aplicação e vai até o final ali, onde a gente vai estar colocando esse serviço no ar. Né? Então, tem segurança ali no meio também, tem o time de segurança também participa desse design com o SRE, com o desenvolvedor, com o pessoal de produto. Então, esse background em desenvolvimento é um requisito, realmente. Até as entrevistas, para você entrar nas empresas de SRE, você tem que fazer entrevistas de desenvolvimento, né? Dependendo da linguagem que você conhece e tudo mais, você vai ter perguntas naquela linguagem. E não é tão difícil quanto o desenvolvimento, né? A entrevista para a área de desenvolvimento, mas você tem que conhecer. Uhum. Bacana. Então, tem um pouco o que você falou, né? Eu viabilizo a vida do desenvolvedor com segurança, né? Eu achei legal você comentar que vocês participam desde o design, né? Que a gente sabe que o design em segurança de aplicação é fundamental, né? Sim. Então, não tem aquela transferência de responsabilidade, não, faz aí e depois me manda que eu coloco em produção. Não, vocês participam, constroem juntos e você não para a vida dele, mas eu creio que vocês devem ter aí aquele conceito de guardrails, né? Ou seja, eu deixo ele fazer, mas dentro do quadradinho, né? Não sandbox ali, onde ele não vai comprometer o ambiente, né? Exato, até porque hoje em dia muitos dos desenvolvedores, eles não têm uma certa noção de infraestrutura, né? Então eles são muito bons em desenvolver, mas eles não conhecem muito a parte de infra. Então, quando você está numa empresa muito grande que né, usa microservices, então você tem centenas de serviços, né, que você toma conta e outros times tomam conta. E eles usam, né, APIs, eles usam libraries e tudo mais para conversar, bibliotecas para conversar com esses serviços. Eles não sabem, né, não conhecem essa estrutura inteira que está por trás. Eles estão usando lá uma biblioteca, o que essa biblioteca está conversando com outro serviço ou não, o que ela está fazendo, eles não têm muito essa noção. E uma coisa interessante disso é que o SRE, ele não conhece só essa aplicação que ele gerencia, mas ele conhece a infraestrutura inteira da empresa, né? Toda essa parte de microservices, o high level de tudo ele conhece. Então, quando está acontecendo algum problema, alguma integração não está dando certo, ele consegue conectar os pontos ali e entender o que está se passando, diferente do desenvolvedor, que ele conhece mais o que o meu código está quebrando nessa parte aqui, mas o que está por trás disso, ele normalmente não sabe. Um ponto que em cima do que o Wagner falou, que acho que faz bastante sentido, assim, você está trabalhando no design, né? Você entra no design, no time de SRE, de certa forma, preocupado em ter a melhor entrega, né? E o melhor desempenho, né, do produto, ele está lá acompanhando desde o começo. O quanto hoje do papel do SRE, do que você desempenha, que você vê hoje sendo feito, principalmente aí na terra das Big Techs, está conectado com a cultura do DevOps, ou seja, um pouco o Wagner falou dos guardrails, e você fazer um enforcement, né? E aí eu já vou até puxar a sardinha para a segurança, que é o nosso, vamos dizer, o tema-chefe, mas
de uma certa forma também envolve tudo, né? E quando você desenha com um desenvolvedor e fala com ele, ó, você tem que tomar cuidado, essas bibliotecas aqui precisam ser chamadas, por exemplo, com TLS, você vai ter que usar... Você está lá passando uma série de requisitos, e aí você, de uma certa forma, prepara o ambiente para que ele tenha lá o self-service, né, e fazer o deploy, empurrar isso vamos dizer, numa esteira, num pipeline para poder sair do outro lado. O quanto você realmente, como na cultura DevOps, você coloca os gates de qualidade para autorizar ou não autorizar, isso faz sentido, ou você participando do design também, você acaba indo e acompanhando isso no dia a dia de uma outra forma, como isso funciona de maneira prática, que eu acho que esse é um ponto interessante. Sim. Aqui, como eu disse, que a gente, né, tem áreas de segurança que são a parte de SRE, e uma coisa interessante que nessa área, nessa organização de segurança, né, que a empresa tem, ela tem SREs de segurança, né? Ah, legal. E ela tem desenvolvedores de segurança, né? Que aí entra nessa questão que você falou, mas que o que eu falei, se SRE é separado de segurança, como que tem SRE lá no time de segurança também? Por quê? Porque o time de segurança, né, os desenvolvedores de segurança, eles desenvolvem essas autenticação, o sistema de autenticação, né, eles desenvolvem várias partes do produto que envolve a segurança, né, eles desenvolvem a plataforma, eles desenvolvem essas bibliotecas que você usa para conversar entre os serviços, é desenvolvido pelo time de segurança. E alguns desses serviços que eles utilizam, tem que também fazer deployment em produção para as outras aplicações usarem. Que aí entra o time de SRE de segurança, que eles cuidam das aplicações de segurança que o time de segurança está desenvolvendo. Então, por exemplo, quando o desenvolvedor do meu produto ele vai estar integrando várias coisas, ele já vai estar usando essas bibliotecas que já foram desenvolvidas com a mentalidade de segurança em cima. Ou seja, ele só precisa plugar várias coisas na plataforma dele e começar a usar. Então, de certa forma, né, isso padroniza a empresa inteira. Então, você não vai ter bugs de segurança nessa aplicação, mas não naquela, nessa. Está todo mundo usando a mesma coisa. Ou tem bug em tudo ou não tem bug em nada, entendeu? Mas a ideia é, claro, você padronizar e ter certeza que, né, você vai ter só um foco nessas bibliotecas, nesses produtos de segurança, e todo mundo que está usando aquilo está, de certa forma, seguro. Então, é bem legal, porque você tem essa organização de segurança, que tem esses times de desenvolvimento e de SRE que cuidam, né, desses outros produtos, que ajuda, né, a integração de todo o resto que você tem. Bacana. E você comentou essa cultura, que é algo que a gente fala bastante aqui, né? O Facebook tem isso muito forte também, a história do security tooling, né? Tem o conceito do guardrails, né? Então, independente do programador, a qualidade dele, se ele está preparado ou não para lidar com segurança, o sistema é feito para ser resiliente, né? Exato. O cara não consegue quebrar, ele tem toda uma estrutura e bibliotecas, componentes que suportam a construção segura do sistema, né? Sim, porque se você tem 5.000 desenvolvedores, né? Se você deixar na mão de 5.000 pessoas individuais, cada um vai fazer de um jeito. Sem dúvida. Tem uns que vai focar mais em segurança, outros que querem só entregar o produto de forma mais rápida, por causa de pressão, através de datas, coisas desse tipo. Então, não tem como, né? Você tem que realmente deixar um time de segurança, né, cuidando disso, e os outros times só plugam isso no código deles. Agora eu vou fazer uma pergunta. A gente vê aí, eu quero que você me diga se é um pouco da cultura que vocês veem por aí também, ou se é uma coisa muito nossa aqui, né, Brasil, mas a gente luta muito contra essa visão de que o desenvolvedor tem que fazer e depois vem um cara de segurança e resolve. Vai no pipeline, ele coloca um SAST, ele coloca um SCA, N ferramentas e resolve. E a gente sabe, você estudando, você vê que a solução é você construir, você participar e construir esses guarda-reios. Tem um pouco disso aí também, porque, querendo ou não, a indústria mais forte está aí, né? É nós que estamos consumindo errado ou a indústria inteira pensa assim? Na verdade, né, o time de segurança ele é envolvido no início, né, na parte do design, e ele tem ferramentas, né? Acho que até foi no seu podcast, que é no primeiro podcast que eu estava escutando o seu, que você comenta, né, que tem escanear repositórios, coisas desse tipo. Então, tem tudo isso já ativo. Então, o time de segurança, ele
ele tem aquela participação dele, mas ele não é a última pessoa ali que vai estar resolvendo o problema, né? Já tem todo uma arquitetura em volta disso para não precisar chegar nele. E uma coisa interessante é que depois de tudo isso, antes do produto ir para a produção pela primeira vez, né, aí tem sim uma auditoria, né, um check para ver se realmente tudo que foi dito no começo foi implementado e tudo mais, né, uma validação para ir no ar, mas dificilmente você vai ter algum problema ali de segurança que, ok, agora você tem que ir para o cara lá de segurança resolver, né, porque já tem todos esses controles que tem durante o processo todo, é para evitar isso, né? O time de segurança é mais para criar esses controles, criar essas ferramentas, ter certeza que todo o processo flui sem ele, né? E raramente vai ter alguma coisa ali no final que vai precisar dele. Ô Felipe, só aproveitando esse gancho, vocês asseguram, como o SREs acabam assegurando, depois que a área de segurança veio, né? E eu imagino que você também está fazendo esse papel lá no design, contratando os times de segurança, fazendo, vai usar criptografia, chama o cara lá, o time de criptografia que, né, desenvolve as bibliotecas, cada um com a sua especialidade, né? Que a gente sabe que, principalmente nos Estados Unidos, é muito matricial, né? Uhum. As especialidades e tal. Mas vamos lá, passou essa fase, aí vai entrar em produção, né? E eu imagino que o time de segurança já colocou para você uma incumbência como SRE e falou assim, ó, tá aqui o ambiente, você agora tem que assegurar que em cada checkpoint desse aqui, ele esteja ok, né, para que você possa empurrar para frente, né? E Sim. Aí tem checkpoints de requisitos funcionais, que eu imagino que é o aceite, né, do usuário para ver se está ok e tudo mais, mas vão ter esses checkpoints de requisitos não funcionais que tem segurança, né, no meio também, né? Isso é uma atribuição hoje de vocês também? E bom ponto. Até o que eu falei, né, que o time de segurança, ele implementa esses processos, e depois ele está ali do lado de fora, né? Por quê? Porque não que seja uma responsabilidade direta do SRE, mas site seguro é uma responsabilidade dele, né? Então, a gente que está ali no processo, desde o começo com o desenvolvedor até o final, a gente está meio que auditando cada passo para ter certeza que ele está seguindo o processo de forma correta, né, a parte de segurança, porque a gente não quer chegar no final, né, ou talvez a equipe de segurança venha no final e falar, foi feito tudo errado, a gente não fez nosso trabalho, como SRE não fez nosso trabalho direito também, ou colocou no ar e teve algum problema de segurança, né? Então, o SRE, ele está ali desde do começo até o final, e parte da tarefa dele ali, da responsabilidade dele é ter certeza que o desenvolvedor está seguindo o que a equipe de segurança definiu, né, como processo, plataforma e tudo mais de segurança. Então, a gente está ali para ter certeza que está tudo indo do jeito certo, né? Como eu disse no começo, a gente é responsável ali pelo produto, né? A gente não quer só ver se o serviço está no ar ou não, a gente é responsável pelo produto para o usuário. Então, se o produto não é seguro, faz parte da responsabilidade do SRE também, não só do time de segurança. Então, eu creio que, além da disponibilidade, que é um requisito core do time de SRE, vocês checam outros requisitos de segurança também. Então, por exemplo, se o SAST reportou alguma vulnerabilidade, vocês checam, vocês acompanham Sim. Outros indicadores de segurança também. Sim, todas essas automações que até são ferramentas internas que o time de segurança desenvolve, quando acusa alguma coisa ali de segurança, um serviço está na versão antiga e tem um CVE de segurança para esse serviço. O relatório vem para a gente, vem para o SRE, né? E aí a gente vai ver, ok, isso é alguma coisa no serviço que eu preciso atualizar, é alguma coisa na infra que eu tenho que mudar, é alguma coisa na aplicação que eu tenho que entrar em contato com o desenvolvedor e falar assim, a gente vai ter que mudar isso e aquilo, né? Um exemplo por exemplo, em Java, você habilitar o GMX no Java e sem usuário e senha, né? Aberto para tudo. Então, isso pega direto nesses scans que você vê lá o serviço aberto e você pode entrar no GMX, né, clássico. Então, essas coisas vêm para a gente e a gente mesmo pode arrumar, não precisa envolver o time de desenvolvimento. A gente talvez envolve eles só para saber, ok, você usa alguma ferramenta que usa esse GMX sem autenticação, a gente vai colocar autenticação, você vai precisar mudar a forma que você acessa, né? Mas essas coisas vêm para a gente mesmo arruma.
Então, assim, diversos tipos de relatórios, coisas desse tipo relacionado para segurança, a gente recebe, analisa, e aí a gente envolve ou não desenvolvedor, às vezes envolve segurança de novo, para falar assim, ei, mas tem certeza que isso, né, a gente está fazendo desse jeito, você falou que tem que ser desse, mas eu acho que do jeito que a gente está fazendo também tá bom. A gente vai ter que mudar, sim ou não, aceita do jeito que a gente está fazendo. Então, isso é responsabilidade de SRE. Interessante. Eu acho que a gente ainda, né, não vou, obviamente, pensar com a cabeça dos outros, mas eu ainda tinha um pouco da visão do sysadmin, que ele nem sempre cuidava dessas coisas. Então, o SRE, ele acompanha todo esse ciclo. É o que você falou, por exemplo, eu não posso botar nada no ar que tenha algum problema, né? Não posso deixar ir para o ar, né? Não bota, na verdade, né? É automação, né? Então, é interessante essa visão do SRE, é algo que ainda não era muito claro para mim. E acho que tem uma coisa, né, Felipe, que para nós aqui, de uma certa forma, está começando, é um pouco o que o Wagner falou. Aqui no Brasil, sempre que a gente demora um pouco, a gente olha lá fora para ver mais ou menos o que vai acontecer aqui lá na frente, né? Uhum. Mas a gente tem visto mais os SREs aqui, o pessoal ainda debate muito a questão do DevOps versus SRE, se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Então, assim, tem uma coisa até conceitual que a gente sabe que já está superado, né? O DevOps muito mais como um conceito que o SRE pode aplicar no dia a dia. E tem uma coisa interessante que eu vejo, que você está falando, e aí vem uma outra pergunta. Como você é o cara que vai, é o guardião daquela aplicação, de uma certa forma, então você se responsabiliza pelo desempenho, pela disponibilidade, por segurança, de uma certa forma, faz sentido ter um security toolings, né? Você tomar alguma decisão com relação a ferramentas que possam ser aplicadas para que você impeça, por exemplo, que lá na frente, quando for passar por um gate mais central de segurança, um problema seja encontrado. Faz sentido isso hoje na esteira? Isso é uma atribuição que o SRE aplica no dia a dia? Sim, a gente recebe os relatórios, né, mas a gente não tem acesso a essas ferramentas de segurança, né? Mas, com certeza, você tem que ter essas ferramentas, porque senão fica inviável o trabalho tanto do SRE como o trabalho da equipe de segurança, né? Então, eu acho que se você quer manter desde a parte de desenvolvimento até a hora que vai para a produção, você tem que ter um monte de coisa em volta. Você tem que ter métricas, né? Você tem que gerar métricas. Eu lembro que no passado, até eu entrar no LinkedIn, até que na empresa de mobile game que eu estava, tinha métricas do game em si para saber se o produto estava dando certo ou não. Mas antes disso, não existia métricas, né, de aplicação. Você não sabia se o usuário estava assim, usando o produto ou não. Você não embutia métricas dentro do seu código, né, para ele gerar, ok, eu estou tendo acesso nessa parte, os usuários estão gostando, né, de usar o produto. Você não tinha esse tipo de informação. Então, a partir do momento que eu entrei no LinkedIn, foi um baque, assim, porque o LinkedIn tem métrica para tudo, exatamente tudo que você precisa saber sobre a aplicação, sobre a infra, né, sobre o produto, sobre o usuário, né, o que o usuário está fazendo no site, como o usuário está usando o produto, tem métrica para tudo. Então, a partir daquele momento eu falei assim, nossa, como eu consegui operar... Viver, né? viver antes disso, né? Eu até parei para pensar, falei, nossa, mas como que eu fazia essas coisas antes, né? Acredito que era bem mais complicado do que é hoje em dia com essa abundância de métricas que se você não tem métricas, realmente você não consegue fazer nada como um SRE. Então, tendo esses relatórios de segurança, tendo essas plataformas te ajudando desde o começo até o final do produto, criação até a parte de deployment do produto, faz parte. Hoje em dia, se você não tiver isso, realmente vai ser demorado o processo, você vai estar para trás, né? Hoje o produto ele é todo instrumentado, né? Tem Exato. APM, observabilidade bem forte, né?
Então, e aí, hoje tem ferramentas, aí, startups, por exemplo, o New Relic também, que provê isso para você, né? O Datadog, New Relic, né? Então, você adiciona todas essas bibliotecas que eles têm e você ganha isso de graça, né? A maioria das coisas você ganha de graça. Até, por exemplo, do nosso lado aqui, que a gente não usa essas ferramentas, até porque privacidade, coisas desse tipo, né? Seus dados vão para o website deles, né? Então, você não quer essas coisas. Internamente na empresa, a gente tem desenvolve, né? Tem um time de instrumentação desenvolvendo essas bibliotecas de instrumentação. Então, os desenvolvedores, eles ganham tudo isso de graça, né? Eles não precisam, cada um dos times não precisa desenvolver sua própria instrumentação na sua aplicação, né? Nomear essas métricas, né? Pensar tudo isso vem de graça. A partir do momento que ele dá um import ali da biblioteca de instrumentação, é padronizado os nomes. Então, eu comentei, você está num ambiente de microservices, né? Você tem lá mais de 100, 200 serviços, né? Que a aplicação conversa ali com um todo, né? Vai cascateando para baixo, né? E quando você padroniza a sua instrumentação, padroniza os nomes, quando está acontecendo alguma coisa na minha aplicação, que é um front-end, eu consigo ir até lá embaixo no back-end, no banco de dados, e descobrir o que está acontecendo e escalar para aquele time de SRE que cuida daquela aplicação, porque tudo, os dashboards, né, são padronizados, o nome das métricas são padronizados, então qualquer time da empresa de SRE consegue entender e ver onde que está o problema e escalar exatamente para o time que toma conta daquilo. Então, instrumentação e padronização é muito importante, né? A partir do momento que sua empresa é grande, você vai ter vários times usando isso em vez de cada um tá criando a sua própria, né? Interessante. O Thiago tocou num ponto que a gente tem visto muito por aqui, né? Que é essa confusão da cultura com a função, com o time. Ou seja, hoje as empresas estão contratando um profissional de DevSecOps, sendo que é uma cultura que permeia tudo isso que vocês fazem, né? Assim, eu não consigo entender como é que as empresas fazem isso, né? Até DevOps, né? Você falou DevSecOps, por exemplo, tem essa comparação, né? Sysadmin, DevOps, SRE. Para mim é tudo muito, sabe, assim, tirando o Sysadmin, que a gente sabe que ele para até num certo momento ali, né, de entregar a máquina, DevOps, você vê empresas com título, né, contratando DevOps. DevOps é uma cultura, né, mais ou menos, e mesmo se você for para o lado aqui não é uma cultura, é exatamente o que a SRE está fazendo. A SRE está fazendo o que o DevOps está fazendo. É a mesma coisa, né? Se você listar as atividades, né, as responsabilidades de cada um, talvez você ache em algumas descrições falando que a SRE é um pouquinho mais porque a gente cuida dessa parte de... Né, a gente se importa mais com essa parte de métricas, né, de instrumentação, né? Talvez um pouco mais do que DevOps. Mas, no final das contas, para mim, é tudo igual, tá tudo no mesmo bolo ali, a gente faz a mesma coisa, talvez um faz um pouquinho mais que o outro, mas não tem diferenciação. Eu ia até comentando, assim, eu tô pensando um pouco aqui, né, no final das contas você está num caso, e a gente vê nas Big Techs americanas, está um caso onde tem muito matricial, né? Então você tem o SRE de segurança, o SRE talvez da aplicação. Da instrumentabilidade, da aplicação, da instrumentabilidade, mas no final das contas o papel é o SRE, né? Uhum. Então a gente sabe que o SRE, e aí vem uma outra pergunta, talvez interessante para as pessoas que estão ouvindo, que assim, você não está numa Apple, você não está no LinkedIn. Eu acho que você já passou até talvez a GRI, que foi aquela empresa de jogos que você passou, tenha tido mais próximo do que eu vou te perguntar, mas você sendo um SRE numa empresa onde você não tem essa matriz toda, no final das contas você tem que se preocupar com tudo isso de alguma forma, né? O que você diria que são pontos importantes para quem está escutando aqui, para pensar em segurança, pensar em métricas, supondo que ele não esteja na Apple, né? Sim. E a maioria das pessoas que estão vindo aqui ainda não estão e vão ter que fazer isso tudo do zero com as próprias mãos. Verdade. Em empresas menores você não vai ter toda essa separação de cargos, né, ou de times. Você vai ter o que eles chamam lá, a profissão de DevOps, que é o cara que faz tudo, pouco, isso, né? Exatamente. E tudo bem, né? Você pode ter
ou você pode ter um DevOps que faz tudo, um SRE que faz tudo, mas o importante é que você, né, tenha essa lista de responsabilidades, né, por exemplo, instrumentação, disponibilidade, segurança, e que essa pessoa, de certa forma, tá tocando um pouquinho de cada um desses tópicos, né? Ele não precisa ser um expert, a gente como SRE, a gente não é um expert em tudo, mas a gente tem bastante conhecimento em diferentes áreas, né, que a gente toca, né? Desde na parte de design, lá no começo, na parte de infraestrutura, na parte de segurança, na parte de desenvolvimento. Então, você tem que ter um conhecimento mais abrangente, né, para você poder participar dessas reuniões e dar ideias, né? Você não precisa ser o cara que vai estar dando a direção, mas você lança aquela ideia, né? O que eu faço normalmente, eu falo assim, eu acho que isso daqui pode ser feito de uma maneira melhor, ou o que vocês acham, né? Em vez de fazer assim, fazer assado, jogar o assunto ali no meio, né, porque várias cabeças pensam melhor do que uma, né? Então você lança a ideia ali do que você acha que pode ser o certo ou a maneira mais correta de fazer e deixa o pessoal fazer o brainstorm para chegar numa conclusão em conjunto. Então, assim, se você está numa empresa pequena, startups, né, na maioria dos casos, você vai estar vestindo vários chapéus, né? Então, é normal isso, até você chegar numa empresa grande onde tudo é bem separado, isso é normal. E eu acho que é o caso da Netway lá no começo, a gente fazia de tudo um pouco, né? Partiu para a ZipNet, né, eu comecei a separar um pouco mais, mas ainda assim era uma empresa pequena comparada às empresas que a gente está agora, e a ideia sempre é a mesma por trás, então você tem que ter essa lista de responsabilidades e tentar tocar um pouco em cada uma delas quando você vai estar participando desse desenvolvimento do produto, sendo uma empresa pequena ou grande, né, você tem que fazer a pergunta lá de segurança, vocês estão usando HTTPS aqui para conversar com os outros produtos? Por que vocês não estão usando, né? Por que é só HTTP? Coisas simples, mas que faz o pessoal pensar um pouco de segurança e a partir daí desenvolver a cultura, né? É difícil quando você está numa startup e você mudar a cultura, porque uma empresa pequena tem que desenvolver rápido, né? Senão a empresa morre. Mas é importante você tocar nesses assuntos, né? Legal. Você comentou também de um outro papel que eu já tenho visto algumas empresas aqui, até eu acho que foi semana passada, eu vi uma vaga na RD Station, que é uma empresa de software bem grande aqui, né? Do Dev Security. O que ele faz aí na Apple? Assim, qual o papel dele dentro dessa estrutura de segurança, SRE? O desenvolvedor de segurança, né, porque toda essa plataforma que você precisa ter de segurança, né, o que você diz ali de escanear o repositório, ou fazer o scan dos serviços quando está no ar, ou você vai usar algumas ferramentas prontas, mas no final das contas você precisa integrar tudo isso, né? As ferramentas, elas, às vezes, né, as ferramentas próprias delas, elas têm o relatório próprio, então você precisa entregar isso de uma forma interna, né, numa plataforma interna da sua empresa, porque você tem 50 times que você tem que prover esse dado, né? Então, o time de desenvolvimento de segurança, ele vai estar desenvolvendo essas integrações, né, com ferramentas que eles usam, com as ferramentas internas, prover isso como um relatório. Eles vão estar desenvolvendo bibliotecas de segurança para todo mundo estar usando. Eles vão estar desenvolvendo plataformas, né, por exemplo, de autenticação, plataformas de criptografia para estar usando, bibliotecas de criptografia para estar usando. Então, o desenvolvimento de segurança, eles cuidam de toda essa parte de segurança para os outros engenheiros integrarem nas aplicações deles. E o SRE, ele dá o suporte para esse time de desenvolvimento. Então, se ele está desenvolvendo uma plataforma, um serviço de autenticação, que tem uma API, quem vai tomar conta desse serviço de autenticação é o SRE de segurança, o parceiro dele ali, né? Do mesmo jeito que eu sou parceiro, por exemplo, do time de desenvolvimento de Maps, você vai ter um SRE de segurança parceiro do time de desenvolvimento de segurança. E quando, por exemplo, eu preciso atualizar a biblioteca de segurança em todas as aplicações, porque eles fizeram um update, uma major version, uma coisa desse tipo, é esse SRE de segurança que vai estar fazendo parceria com a gente, o SRE das aplicações, né? Falando assim, vai ter um lançamento interno aqui dessa nova biblioteca, você vai ter que coordenar com todos os seus desenvolvedores,
que é um major version, pode ser que quebre alguma coisa, então tem que fazer o teste, né? Tem um monte de coisa, então a gente faz uma parceria com a SRE de segurança para a gente conseguir promover isso do nosso lado, para fazer essa alteração do nosso lado e ir para a produção. Então, eu não sei se ficou muito claro, Claro, mas normalmente é assim que a gente faz as parcerias, né, com a organização de segurança. E eu tenho uma pergunta, na verdade, o que é o DevSecOps? Nada mais me perdoa que a gente costuma gerar algumas polêmicas aqui, né, mas o pessoal colocou a segurança dentro da cultura de DevOps. Só que na prática o que a maioria está fazendo é um cara que roda SAST e DAST. Ok. Que a maioria dessas pessoas nem conseguem cuidar de toda a pilha, né? Uhum. Então, é DevOps com segurança. Mas tá, o que você está fazendo de segurança? Estou rodando SAST. Okay. Eu acho que até... Olha o ponto que você chegou, né? Pô, você está no core de uma Big Tech no mercado, há muitos anos no mercado, e para você não existia. Não é que não existia, né? Não era muito claro. Aqui, a gente é febre. Todo mundo fala de DevSecOps e contrata gente e compra ferramenta. Então, assim, tem essa questão cultural aí que, lógico, né? Tudo com o tempo vai ganhar maturidade. Eu também já tenho visto, inclusive, alguns clientes nossos muito maduros ao ponto de questionar, inclusive, pull request, começar a falar em trusted committer, ou seja, cara, eu não quero nenhuma babá aqui para rodar a ferramenta na minha esteira. Eu quero que meu time tenha maturidade, os guarda-reios certos, para fazer a coisa certa e não quebrar. Eu ouvi isso do pessoal comentando sobre a cultura do Facebook, eu achei genial, assim, cara, na verdade é que você falou, a minha arquitetura, o meu processo tem que estar tão maduro que ninguém vai conseguir chegar aqui, quebrar o código e parar a operação, entendeu? Sim. E por exemplo, esse DevSecOps aí é mais para empresas pequenas, que não existe uma equipe de segurança ainda? Como é que... Infelizmente, não. As grandes. Porque a partir do momento que você tem uma equipe de segurança, né, a equipe de segurança, ela cria todo esse ambiente para você, né? Você não precisa ter uma pessoa específica para rodar essas ferramentas. Você tem um processo, né? Você tem uma plataforma, ou você tem só, por exemplo, os processos do próprio desenvolvedor com DevOps, ou o desenvolvedor e o SRE, né, em conjunto, eles utilizam isso. Eu acho que o que acontece muito é o atalhos, né? Não sei se é uma cultura nossa, latina, mas é a cultura do atalho. Então, eu não investi nada em processo, não investi nada em cultura, ninguém está preparado, mas eu vou trazer um cara, vou colocar o job description dele de DevSecOps e ele vai resolver. É isso que a gente tem visto muito. Sim. E eu acho que, no final das contas, esse papel é um pouco o papel do SRE de segurança, como você tem falado aí, né? Um cara que está preocupado em pegar como o SRE o Site Reliability, ele é uma coisa importante, né? Então, ele vai se preocupar com segurança, né? Então, é o que você falou, né? Já é parte do job description do SRE cuidar de segurança, né? E fazer o processo. E, obviamente, você pode ter os times de segurança para assegurar que o trabalho está sendo feito, né? Carimbar no final, né? Carimbar para assegurar que o processo realmente está para atender questões regulatórias. Eu sei que nos Estados Unidos você também tem algumas questões regulatórias, então, assim como nós também aqui, né? Aqui a gente tem agora a lei de proteção de dados, que é uma coisa pessoais, né? Que é uma coisa bastante também é um novo buzzword aí, todo mundo usa o LGPD para justificar, né, medidas de segurança. Então, acho que de uma certa forma é um pouco o Wagner falou, é um buzzword, mas para vocês no mercado mais maduro, isso já isso é o papel do SRE, ele está tocando, ele é o papel, né? Isso que eu acho que é bastante interessante. E isso que você falou de leis e regulamentações é bem importante, porque, por exemplo, a gente em SRE, a gente não conhece essas leis e regulamentações de segurança, né? Eu lembro de algumas coisas porque no passado eu trabalhei na área de segurança, mas já esqueci a maioria. E você vai perguntar um SRE, ele não vai saber. Ele vai saber se ele escutou já de alguma coisa porque ele conversou com o time de segurança, já teve talvez algum problema, o time de segurança orientou no começo de alguma coisa, então ele vai lembrar, né? Isso eu tenho que, no próximo projeto, eu tenho que seguir assim, porque tem essa regulamentação aqui, eu tenho essa lei, mas
A gente mesmo, a gente não tá informado disso, né? A gente sabe dos processos que a gente vai ter que seguir, mas lá no final, se o time de segurança falar, mas essa regulamentação aqui, vocês não estão seguindo de maneira certa. Então, a gente tem esse time no final para dar essa carimbada, né? Auditoria ali, falar assim, ok, tá tudo em ordem realmente. Mas eu acho que isso também é cultural e um processo maduro, né? Porque é aquela história, você não conhece a regulamentação, mas você constrói seguro para que atende essa regulamentação. Sim. É igual eu costumo falar que muita gente procura a gente, vocês fazem alguma coisa para LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uhum. Eu sempre falo assim, não, a gente ajuda a construir aplicações seguras, então não... Sim. Mas não, o cara quer algo para LGPD. Uhum. Então, novamente, não se trabalha a base, né? Uma boa... Ele quer um produto ali, né? Que você oferece um produto Isso. LGPD para ele, né? E no final, na verdade, é um processo, né? Que você tem que tá seguindo, né? Não é um produtinho que você vai tá vendendo. Cara, muito bom o papo. Assim, deu para esclarecer bastante coisa, trocar uma experiência bem rica aí dos processos que vocês seguem, um pouco da cultura de SRE também, que é bem mais madura do que a gente tem acompanhado aqui. Então, eu queria te agradecer aí, Felipe, pelo esse bate-papo, mais uma vez. E se você quiser deixar aí uma direção, né? Ou seja, onde que as pessoas... O Thiago já comentou um pouco, né? Por onde que eu deveria começar? Não estou numa empresa muito estruturada, o que eu deveria pensar primeiro? Eu queria... Muita gente que ouve a gente aqui está começando na carreira ou está querendo implementar essa cultura de SRE. Uhum. Se você quiser deixar uma dica para o pessoal por onde começar, Sim. qual é a direção correta aí? Acho que a dica mais importante ali, ou que eu posso recomendar, são os livros do Google de SRE. Eu acho que eles são fenomenais. Eles não dão ali a receita de bolo, mas eles se explicam exatamente, né, o que você tem que estar prestando atenção e olhando. Se você procurar SRE Google, você vai achar o link, né, dos livros. Eles têm artigos também, tem tudo isso. Além do Google, que é bem conhecido e todo mundo usa, você pode usar até para criar um time de SRE, tem bastante informação lá para te dar assim, dicas do que você tem que seguir. O LinkedIn, eles criaram, acho que foi logo depois de eu ter saído, eles puseram público, eles chamam de School of SRE. É um open source no GitHub, se eu não me engano, que tem vários, né, tem vários tópicos lá e eles explicam cada tópico. Então, tem até uma área lá de segurança, então eles falam sobre AppSec, né, segurança de redes e tudo mais, e inclusive parte de Unix, parte de redes diretamente. Então, School of SRE, do LinkedIn, acho que está no GitHub, se eu não me engano. Eu já peguei aqui, isso eu não conhecia. E os livros do Google são ideal para você começar aí a entender um pouco mais dessa área e implementar na sua empresa. Tem um que a gente sempre está rolando aqui nas nossas discussões, que é da O'Reilly, né? É o Building Secure and Reliable System. Acho que é do Google, né? É isso aí, é isso aí. Que o Google ele tem um material lá também, né? Esse livro aqui é o que cita o conteúdo e é isso mesmo. Legal, eles têm acho que três livros, pelo menos, relacionados a SRE e um deles é relacionado à segurança também. Até engraçado, porque no Google eles não... Nos livros do Google eles não falam muito, até porque é o que o que eu expliquei, segurança sendo... ela é uma parte do SRE, mas não é a responsabilidade inteira, né? Porque eles têm o time de segurança. Então, como eu expliquei no começo, a gente é uma das responsabilidades, mas não é 100% do que a gente faz. Então, eles não entram muito nesse tópico de segurança como um SRE, porque o SRE de segurança nada mais ele está tomando conta de serviços que são só voltados à segurança, né? Mas segurança é parte também de tudo que a gente faz. Mas os livros são muito bons, são recomendados. Legal, obrigado, Felipe. Muito legal. Thiago, obrigado pelo convite, pessoal. Thiago, você quer deixar uma mensagem aí, pessoal? Não, eu queria agradecer o Felipe, eu sei que o tempo dele é valiosíssimo aí, tá
tem grandes responsabilidades, mas foi muito bom ele trazer compartilhar com a gente, né, Wagner? Acho que tem muita gente que escuta, que quer saber o que é o SRE. Aqui no Brasil, acho que tem esse ajuste do entendimento que está cada vez mais convergindo, né, para aquilo que a gente está vendo lá fora. E é legal escutar um pouco também dessas atribuições no que envolve segurança, né, porque no fundo é o tema central nosso aqui, desenvolver aplicações mais seguras. Então é bom saber que também para os engenheiros aqui, né, não é só o DevSecOps, né, o SRE, que quando ele está lá cuidando da aplicação, é o dever dele, o dever desse time, de todo mundo, cuidar para produzir aplicações mais seguras e mais confiáveis, né? Uhum. Obrigado, Felipe. Valeu, Thiago. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo. Abraço.